Obrigada. Boa noite, senhores. É uma honra, né, estar aqui com vocês. E eu queria começar como boa boomer que sou, né? Da geração daqueles privilegiados que pegaram o melhor da espécie humana. Não sei como é que foi a Renascença, o Renascimento, mas eu acho que a gente pegou um pouco da época sem digitalizar e agora essa época do politicamente correto. E eu queria saber, do Pondé, a gente já sabe mais ou menos o que ele pensa sobre isso, mas queria saber se é possível a gente ser feliz com todas essas normas do politicamente correto, com essa judicialização da vida, do comportamento em sociedade. Eu acredito que o politicamente correto, como preservação, inclusive da vida de pessoas, já que a violência da linguagem mata. Então, se eu sou racista declaradamente, se eu sou homofóbico ou se eu sou misógino, essas falas, essas piadas, esses ataques podem representar violência. Eu acho que isso tem que ser debatido. Mas a outra coisa é um pouco cuidar dessa língua de madeira artificial, que parece ser de que o uso de certas palavras impede o preconceito. Aí eu acho um exagero. Eu vi isso na Inglaterra com o homem de gengibre, por exemplo, o debate se o biscoito de Natal deve ser homem de gengibre ou deve ser... Eu já vi isso em coisas que até atrapalham quem depende de um leitor, de um programa que lê textos, ao invés de colocar todas ou todos, colocar o X, o programa de leitura esbarra e dificulta um deficiente visual que usa o programa de leitura. Eu acho que nós temos que sempre jogar fora a água suja, preservando a criança do banho. Então, é um momento, eu prefiro esse momento. Porque, como eu já disse várias vezes, a minha geração dançava o carnaval com músicas racistas. O teu cabelo não nega mulato. Logo em seguida, um homofóbico. Olha a cabeleira do Zezé. Depois a gente atirava o pau no gato. E achava isso totalmente simpático. Mas é uma fantasia que você dizer, não atirei o pau no gato, mas encaminhei a uma ONG de proteção, vai instituir uma não violência. É uma crença que a linguagem institui realidade, o que é uma crença que tem que ser debatida. Há uma positividade, né, Karnal, na discussão sobre, né, o politicamente correto. Né? Há uma discussão boa em relação a isso, né, Bárbara? Porque nós estávamos num polo absolutamente degenerado em relação ao uso da linguagem como ferramenta de dor, né, como dano a outra pessoa, como forma até de tortura. Nós temos algumas linguagens do nosso cotidiano no Brasil, apesar de toda a nossa aura pacífica, como a gente lembrava antes que o Karnal também retomou, nós somos um povo que, vez ou outra, quando quer, até numa questão de trânsito, agredir alguém, você diz assim, eu vou acabar com a tua raça. Isto é, a promessa do genocídio, né, ela aparece como algo que está como horizonte. E claro que se a gente já teve o momento do descalabro completo em relação ao uso da linguagem como arma, né, nós também exageramos. E estamos num movimento pendular que está acertando um pouco. Né? E, gente, o Karnal está certo. Né? E quando o Pondé fala muito e escreve muito sobre o mimimi, né? Essa lógica do mimimi, que é uma criação genial do Pondé, né? Nessa discussão no dia a dia, eu acho que vale. Né? Viralizou, né, a criação. Isso, claro. Virou direto, entrou para a linguagem. Em vez de virou mimimi, virou meme. Né? Então, é uma coisa, né, que aparece. Então, acho sim, né, que a gente não pode deixar de procurar uma linguagem que seja menos brutal. Né? Mas porque isso faz a gente ficar feliz? Ela faz ficar feliz quando você percebe que você não machucou outra pessoa. Eu sempre brinco que quando você diz, não, mas isso foi brincadeira minha, né? Mas há uma regra na brincadeira, e na escola a gente fala muito isso. Não ria de mim, ria comigo. Se você ri de mim, não é brincadeira. Se você ri comigo, aí é uma brincadeira. Que é uma ideia de Epicteto. Claro, exato. É do filósofo Epicteto. Por favor, o senhor que... Então, assim, eu acho que o politicamente correto, como norma de coesão social, ele repete o conhecimento básico de que a substância essencial da moral pública é a hipocrisia. E o politicamente correto é uma forma de hipocrisia. O que não significa que ele não tenha raízes num debate da esquerda após maio de 68, que faz a virada cultural e entende que a partir de teorias como a filosofia pragmática americana, se você altera a linguagem, você altera gestos, altera crenças. E outra coisa é que ele não responda à necessidade de você lidar com grupos que não circulavam pelo espaço público e agora
circula e você precisa ter educação doméstica, né? De lidar com grupos. E aí você tem uma questão de linguagem que antigamente as avós nos ensinavam e hoje, como não tem muitas avós, você precisa botar juiz para te ensinar, professor em sala de aula, processo. Então, a minha percepção, é claro que eu entendo que a violência na linguagem, o politicamente correto, às vezes tenta lidar com isso, mas na prática, o politicamente correto que eu conheço é mais a tentativa de destruir carreiras, cercear textos, não deixar você pensar nas coisas. Agora, no geral, eu entendo que a moral pública sempre se alimentou de uma certa hipocrisia. Nesse sentido, o politicamente correto entra, do meu ponto de vista, como uma forma de hipocrisia mais sofisticada, filosoficamente fundamentada, historicamente datada. Mas eu não tenho certeza que a alteração da linguagem altere, de fato, corações e mentes. Então, eu tenho dúvida com relação ao pressuposto filosófico teórico que sustenta o politicamente correto, como se você cercear a linguagem e transformar a linguagem, você transforma o pensamento. Talvez o politicamente correto gere, inclusive, mais violência na medida em que você não pode nem... como dizia o Karnal, atirei o pau no gato. Eu não acredito que essa música tenha feito ninguém atirar pau no gato de ninguém, né? Ou não deixa... Agora é assim, ó, arremessei a madeira no felino. É, isso aí. Porque não adianta muito, porque continua sendo pau e continua sendo gato. E hoje em dia tem GTA, né? Que é aquele negócio que eles batem com o taco de beisebol em cima da velhinha, né? O que eu gosto disso, pior. quando fala, eu queria só acrescentar um polo. Não é nem em relação ao politicamente correto. Mas quando ele fala do juiz que determina, daquilo que é a normatização da vida, que você chamava de judicialização também, né? Uma das coisas mais espantosas para mim, que eu acho que até é geradora mais tarde, pode até de infelicidade em relação àqueles que hoje são crianças, é que nós criamos algo inacreditável, que é recreador infantil. É alguém que está lá para fazer as crianças brincarem. Quando durante séculos uma criança brincava na ausência de um adulto, aliás, ela brincava mais nessa condição. E quando você põe um recreador, né, para fazer com que haja ali uma espontaneidade na brincadeira, agora todos juntos, me lembra um pouco a vida de Brian, né, quando o Brian tenta, de maneira desesperada, dizer, não me sigam, e o povo grita, não te seguiremos, né? Não venham atrás de mim, não iremos atrás. Então, esta lógica, ela sem dúvida pode trazer, sim, dentro do politicamente correto, um certo disfarce, né, de novo, né? Deixa eu convidar o Biratã Brasil para o nosso papo. Bem-vindo ao Roda Viva. Rapaz, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu queria começar puxando por uma frase que acho que você que falou, Karnal, que a felicidade é um exercício, não uma meta. É um pouco... De onde vem esse pensamento? Não são as redes sociais que fazem a gente pensar um pouco nisso também, não? Eu acho que nós satanizamos demais as redes sociais. O Pondé já nos disse durante o debate que ele compartilha dessa ideia de que nós achamos que as redes sociais têm um poder maior do que elas têm. Eu acho que é um exercício sobre a representação. Porém, as sensibilidades estão muito aguçadas. Juntando um pouco a sua pergunta com a que a Bárbara fez antes, aqui na TV Cultura, me perguntaram numa entrevista qual seria um medo meu, assim, a queima-roupa de improviso, um medo meu, um medo desde a minha infância, ficar cego. É um medo meu, não tem muita lógica, mas eu tenho esse medo. Eu disse isso na televisão, eu já recebi uns 100 e-mails criticando que eu tenha medo de ficar cego, porque não é ruim ficar cego, é muito bom ficar cego, não tem, eu estou atacando a cegueira e etc. Só que é um medo meu, não é um manifesto, não é um manifesto político. Então, voltando a essa questão, eu acho que é muito difícil hoje refletir que felicidade possa ser uma zona, porque essa é uma proposta religiosa, uma zona de chegada. Por exemplo, eu vou atingir o paraíso. Na maneira como as religiões concebem o paraíso, ou o não desejo do nirvana. Quando tem um texto medieval que depois Vivaldi musicou em 1735, que diz nulla in vita pax perfeita, ou seja, a paz perfeita é nula nessa vida, é uma ideia religiosa curiosa, porque os religiosos colocam a paz perfeita onde eu não a vejo, que é o paraíso, e essa vida como um vale de lágrimas. Então eles criam um prêmio para uma existência real. Como eu prefiro a existência antes da essência, como eu prefiro primeiro ser para depois debater a essência, eu acho que a felicidade tem patamares e não um único patamar, ela tem horizontes e ela vai sendo um pouco como a psicanálise quer, você queima o desejo. Seu grande desejo é sexo com 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí você realiza.
Aí você descobre que é melhor só com uma pessoa. E tem uma época que é melhor só sozinho, mas você vai avançando nessa ideia. Ou seja, você acaba descobrindo que queimando o desejo, você vai atingindo outros patamares. E aí você vai descobrindo questões que não estavam escondidas por aquele desejo. Isso também os budistas trabalham essa questão. Mas acho que há pouco, quando ele tinha concordado comigo sobre essa demonização das redes sociais. O mundo ficou diferente, mas o mundo que eu nasci de telefone discado não é um mundo radicalmente oposto ao de hoje. Né? Eu acho que mudou, Biratã, a velocidade com a qual a gente pode fazer transitar medos, angústias, desesperos, ódios, agressões. Claro que não é só uma ferramenta, né, o mundo digital, ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também, né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. Né, isto é, de uma exposição, né, de uma celebração contínua. Né, aquilo que, às vezes, o contrário de Caligari dizia isso, né, em vários momentos, numa discussão anterior que eu tinha visto. Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje, e uma parte dos adultos, querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Então, eu acho que quando o Karnal levanta essa percepção, é muito mais também para mim. Né? E o Clóvis de Barros Filho fala isso, traz isso no prefácio do livro, é a felicidade como horizonte e não como um lugar. Isto é, não é um território, né, alcançável, mas também não é um território que a gente não tenha, né, no nosso olhar, né, como se fosse uma coisa apenas de reclamações ou mimimis. Então, só para completar, o Biratã, eu concordo com a ideia que a felicidade é mais de uma ordem de exercício do que de chegada, assim, de processo. Eu lembro que eu escrevi uma vez uma coluna na Folha que deu bastante barulho, que foi o título da coluna era Deus me livre de ser feliz. Que deu todo mundo lembra. Deu muito barulho. E eu escrevi essa coluna em simulado um domingo. Eu passava perto do parque, aqui em São Paulo, um parque que eu moro perto, e tinha uma fila enorme, era tipo 4 da tarde, o parque ia fechar 5, sei lá. Tinha uma fila enorme de carros para entrar no parque. Carros cheios de criança, sabe? Fila, criança, carro, barulho, gritaria, né? Não é à toa que as pessoas resolveram ter mais filhos para ser felizes, né? Isso é politicamente incorreto dizer, mas as pessoas fazem. Isso é o politicamente correto. Minta mais e não diga, por exemplo, que você tem medo da cegueira, porque vão dizer que é um ato político. E aí eu escrevi Deus me livre de ser feliz, porque eu fiquei imaginando como é que alguém fica horas na fila de um parque para entrar lá, quando ele vai, meia hora depois ele fecha, né? E me pareceu assim, a felicidade às vezes ela se transforma numa espécie de demanda, de plataforma, de obrigação, de realização. Eu acho isso brega, na verdade. Eu falei isso, inclusive, na coluna. Acho uma forma, bastante boba de querer resolver o seu domingo. Mas a gente vive muito a partir de 3 ou 4 opções. Não tem muitas opções para você inventar o que fazer com filhos no final de semana. Numa cidade como São Paulo, você tem que produzir lazer. E a obrigação, você tem que produzir a felicidade. Você fica estressado produzindo felicidade. Você fica estressado produzindo lazer. Então, eu tenho a impressão que a felicidade no nosso universo, ela é uma causa de adoecimento, a busca de felicidade é uma causa de adoecimento, uma necessidade de você tomar remédio, a obrigação de você produzir sucesso o tempo inteiro e resultado, aumenta a medicalização e eu não vejo que isso vai melhorar no próximo futuro. Os jovens vão pagar a conta caro por isso.